Matemática financeira com HP 12C, aula 1, tópicos da aula, conceito, calculadora HP 12C, operações básicas e teclas de porcentagem. Matemática financeira. A matemática financeira é uma das áreas da matemática responsável por estudar fenômenos relacionados ao mundo financeiro, e ela está mais presente em nosso dia a dia do que pensamos, e vamos ver isso nesta aula. Afinal, para que ela serve? A matemática financeira é utilizada diariamente, por exemplo, quando vamos realizar uma compra à vista e o vendedor oferece um desconto de 10% no valor do produto, ou quando optamos em realizar a compra de um produto ou equipamento em parcelas e nesse processo uma taxa de juros é cobrada do comprador ao decorrer do tempo. Mas então, ela só serve para as finanças pessoais? Definitivamente não. Ela é muito importante na parte pessoal e ainda mais na parte profissional. A matemática financeira e comercial é uma dos mais importantes pilares das diversas áreas que envolvem a gestão empresarial. Em um mercado dinâmico e complexo, o conhecimento da matemática é o elemento fundamental para profissionais que estejam envolvidos nas operações de qualquer empresa, de grande ou pequeno porte, nacional ou internacional, pública ou privada. Resumindo, a matemática financeira é muito útil para simplificar operações que envolvam finanças. HP12C. A HP12C possui inúmeros recursos que facilitam a rotina de um profissional das mais diversas áreas. Embora não pareça, a HP12C possui uma estrutura simples, o que facilita o aprendizado. Para obter simplicidade, a calculadora emprega uma lógica de cálculo incomum, a notação polonesa reversa, RPN. Nela, primeiro digitam-se os números e só depois indica-se que operação deve ser feita com eles. Essa maneira de calcular evita o uso de parênteses e do sinal de igual. Dessa forma, o uso da HP12C pode ser feito por qualquer pessoa com conhecimentos matemáticos básicos. O maior desafio, portanto, passa a ser a compreensão e o uso dessa ferramenta de forma a tirar proveito de todas as suas funcionalidades. Vamos acompanhar nos próximos slides o seu funcionamento. Características da HP12C. Então, ela é uma calculadora programável. Ela realiza cálculos encadeados, onde os dados são inseridos todos de uma vez, ou seja, não precisamos fazer cálculo por etapas. Teclas com mais de uma função, brancas, laranjas e azuis, como vocês estão vendo ali na foto ao lado, na imagem ao lado, né? Então você tem o botão F, laranja, que aciona, né, os comandos que estão em laranja na calculadora, e os azuis com a letra G, que também acionam, né, os itens aí que estão na mesma cor. 20 memórias estão disponíveis nos seguintes registradores, de 0 até 9 e de ponto 0 até ponto 9. Vamos acompanhar a prática no próximo slide. Pilha operacional da HP12C. A máquina HP12C dispõe de 4 registradores especiais, são eles X, Y, Z e T, que são usados para o armazenamento de números durante cálculos. O registrador X é ocupado pelo número que está no visor. Cálculos que envolvam dois números usam as memórias X e Y. Os conteúdos dos registradores são movimentados quando apertamos o Enter. Pressionando-se essa tecla, desencadeiam-se as seguintes transferências entre os registradores. Então, apertando uma vez o Enter, o conteúdo de X é transferido para Y e mantido em X. Pressionando mais uma vez o Enter, o conteúdo de Y é transferido para Z. Mais uma vez o Enter, o conteúdo de Z é transferido para o T. E mais uma vez o Enter, o conteúdo de T é perdido. Pessoal, então nesse slide aí vamos trabalhar com a pilha operacional. Eu fiz um esquema aí para vocês entenderem melhor nos slides, tá?
Então aparece ali o x, y, z e o t tudo com 0, ok? Que é a primeira coluna ali. Na coluna do lado tem o número 1. Então se eu clicar aqui em cima do número 1, automaticamente o número 1 ele vai ocupar a memória X, porque a gente aprendeu que o visor é armazenado, né, nesse espaço de memória, tá? Então enquanto isso a gente tem o Y, o Z e o T, por enquanto zerados, ok? Se eu apertar o Enter, automaticamente agora eu já tenho então o 1 no Y. Ele passou do X para o Y, mas manteve ainda o número 1 no X porque é o do visor, né? Então eu tenho já duas memórias ocupadas, né? Você está vendo na terceira coluna aí do seu slide, ali em cima em verde tem um Enter que eu acabei de fazer, tá? Eu vou para a coluna de baixo, então eu vou lá com o 2 e o Enter, tá? Então o que eu fiz com isso? Eu coloquei o 2 no Y, né? Ainda tem o 2 do visor, e o Y que tinha 1, né? Ele passou esse 1 para o Z, né? Então por enquanto está assim: 2 no X, 2 no Y, 1 no Z e ainda o T não tem nada, tá? Então agora com o 3 e o Enter, automaticamente então o 3 fica no X porque é o visor, tá? Mas eu empurrei também o 3 para o Y, tá? Consequentemente o 2 foi para o Z e o 1 foi para lá no T, tá? Então essa é a configuração que eu tenho: 3, 3, 2, 1, ok? Agora eu vou colocar o número 4, muito cuidado agora, porque nesse 4 não tem um Enter, né? Porque se você der um Enter no 4, ele vai ficar no X, que é o visor, e vai ficar no Y também, empurrando o 3 para o Z, o 2 para o T e o 1 vai sumir, tá? Então temos essas 4 memórias temporárias aí da nossa calculadora, tá? Então o 4 é só no visor, ok? Então vamos supor que eu queira fazer aí uma soma desses números, desses 4 números que estão aí na memória da calculadora. Então eu vou aqui e vou escolher o sinal da adição, tá? Então vou clicar uma vez no sinal da adição. Olha o que ele vai fazer. Ele vai somar o 4 com o 3, que deu 7, tá? Se eu clicar mais uma vez, ele vai somar com o 2, né? Então 7, ó, vou clicar aqui no mais, né? 7 mais 2 foi para 9 e o último número era o 1. Então se eu clicar aqui mais uma vez no mais, ele soma com aquele último número que eu tinha, né? Agora eu tenho o número 10, né? Que é o resultado da soma de 4 mais 3 mais 2 mais 1, utilizando aí as 4 memórias temporárias da nossa calculadora. Pessoal, então temos aqui no visor da calculadora ainda, né, o resultado da nossa conta do slide anterior, ok? Então temos aí duas teclas novas que são as seguintes: o CLX, que é para você limpar o visor da tela, tá? Ele limpa o X, na verdade, né? Ele limpa o visor, tá? Então se você clicar aqui uma vez, se você apertar, né, o CLX, ele vai apagar o visor. E tem o F e a tecla CLX, que na verdade aqui em laranja aparece, né, o reg aqui em cima, que ele limpa todos os registros, né, de todas as memórias aí que você tiver armazenado algum valor, ele vai limpar, ok? Então essa é a diferença. Uma vez no CLX ele limpa o visor, o F e o CLX que habilita aqui o reg aqui em cima, né, ele vai limpar os registradores, ok? Então vamos fazer uma conta básica aí, que é uma conta de 2 mais 2, ok? Então como é que a gente pode fazer esse 2 mais 2? 2, ele já está no visor, você sabe que ele está ocupando o X, tá? Quando você dar um Enter, a gente já aprendeu que ele fica no X e no Y, tá? Então automaticamente, se você escolher o sinal de adição, ele já vai trazer o resultado para você, que é o número 4, tá? Então você clicou em cima do 2, né? Você escolheu o 2, o Enter e o sinal de mais, tá? Mas de repente, como se você tiver os primeiros contatos, né, com a calculadora, o melhor a ser feito é da seguinte maneira. Então eu vou dar aqui um FCLX para limpar todos os registradores. Você coloca o 2, o Enter, tá? E você traz o 2 de novo para o X, você aperta o 2 novamente e aí você soma.
Então você também tem essa opção, tá? Então assim, qualquer maneira você vai conseguir o resultado, né? Então basta saber qual que você vai se adaptar melhor. Então vamos fazer agora essa breve expressão que está aí no seu slide, né? 7 mais 3, que está entre parênteses, o resultado vai ser somado com 15 menos 4, que está aí nos nossos, na nossa segunda expressão, né? Entre outros parênteses, ok? Então vamos começar lá. 7 enter 3, mais a gente tem o primeiro resultado, que é o número 10. Tá? Então lembra que esse primeiro resultado já foi armazenado na memória, ok? Vamos para a segunda expressão, que é 15 enter 4 menos, né? Então 15 menos 4 deu 11. Agora esse resultado, que é o 11, mais o resultado que já está armazenado da conta anterior, eu vou clicar aqui na nossa adição, vai dar o resultado de 21, né? Ou seja, 7 mais 3 deu 10, 15 menos 4 deu 11, 10 mais 11, 21. Então, pessoal, além das 4 memórias temporárias, né, que a calculadora possui, você pode também registrar valores de 0 até 9 e de ponto 0 até ponto 9. Isso dá mais 20 posições de registro, ok? Então, para armazenar uma posição, um valor em uma posição, você utiliza a tecla STO, né? E depois indica o número da posição. Então, vamos fazer um teste aqui. Eu vou colocar o número 50, tá? O número 50 eu quero guardar na posição 1. Então, eu venho aqui, coloco 50, botão STO, posição 1, né? Já guardei, então, 50 na posição 1. Quero guardar aqui também o número 100, tá? Então 100, agora eu quero guardar o 100 na posição 2, tá? Então STO 2. Então tenho dois valores já armazenados, 50 na posição 1 e 100 na posição 2, tá? No visor está aparecendo o 100, que foi o último que eu utilizei. Para eu chamar um número, né, que está armazenado aí numa posição, num registro de memória, eu utilizo a tecla aqui RCL. Então eu quero recuperar o valor da minha posição 1. Então RCL 1, eu tenho o número 50. RCL 2, eu tenho o número 100. Tá? Então o STO é para você guardar na memória e o RCL é para você recuperar da memória. Colocar aqui mais um, por exemplo, o número 8. Tá? O número 8 eu quero armazenar, então é o STO. Tá? No ponto 0, né, tem ali um registro ponto 0, então ponto 0, tá? Então agora eu vou recuperar o número 1, 50, recuperar o número 2, 100, recuperar o ponto 0 era o 8, né? Eu armazenei o 8 no ponto 0. Então é assim que você trabalha com essas várias posições de registro. Pessoal, então um assunto muito interessante também quando você está trabalhando aí na calculadora HP12C, a gente vai ao decorrer do nosso curso se preocupar bastante com isso, é o número de casas decimais em que o visor apresenta, tá? Então nesse momento aqui o visor está apresentando duas casas decimais, né? Depois do ponto ali. Então vamos fazer um teste, vou colocar aqui 1.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Então, para calcular taxas mais para frente, juros e tudo mais, então você, para ter uma precisão maior, é bom que você tenha mais casas decimais. Tá? Como é que você faz isso, né? Como é que você altera as casas decimais aqui do visor? É simples, é a tecla F e o número de casas decimais que você deseja. Por exemplo, quer somente mostrar duas casas decimais, F2. Ele apresenta para você duas casas decimais, né? Quer 3 casas decimais? F3, né? Então já apareceu ali 3 casas decimais. Quer mais casas decimais? Você viu que ele vai arredondando. Lembra que eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Então ele vai arredondando. Aqui era para ser 1, 2, 3, 4. Ele arredondou. Então ó, 1 é 235. Vou colocar aqui 2. 1.23. Vou colocar aqui 5 casas, né? Então ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí do 6 ele arredondou para o 7.
colocar aqui 8 casas, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Então é assim que você trabalha com as suas casas decimais, ok? Porcentagem. A porcentagem é uma medida de razão com base 100. Ela expressa uma proporção entre dois valores, um inteiro, 100%, e uma parte do inteiro. E na prática encontramos ela no nosso dia a dia, seja nos juros de uma prestação atrasada ou no rendimento de uma aplicação. Por exemplo, utilizamos a ideia de porcentagem para representar partes de algo inteiro. Porcentagem em decimal. Sabemos que a porcentagem é uma razão, logo pode ser representada por uma fração, que por sua vez pode ser escrita na forma decimal. De modo geral, se temos um número acompanhado pelo símbolo de porcentagem, o símbolo de porcento, basta dividi-lo por 100, ou seja, temos ali então a nossa fórmula, que x% é igual a esse mesmo x que divide por 100. Né? Lembre-se, para transformar a porcentagem em fração, basta dividir o número que acompanha o símbolo de porcento por 100 e simplificar a fração. Para transformar a fração em forma decimal, basta realizar a divisão. Então ali temos o 2%, né? 2 dividido por 100, simplificando, temos 1 por 50 e o resultado 0,02. 10%, né? 10 dividido por 100, simplificando 1 por 10, e você tem o 0,1. 50% mesma coisa, 50 dividido por 100, simplificando tem 1 sobre 2 e o resultado 0,5. Né? 100% é 1 inteiro, né? 100 dividido por 100 é 1. 210% dividido por 100, né? Você vai encontrar ali o 2,1, ok? Então sempre lembre de pegar o número 10%, por exemplo, né? Pegar o 10 dividir por 100 para você ter o resultado em decimal. Em muitas funções, né, nós vamos utilizar a porcentagem na sua forma decimal. Decimal em porcentagem. Para fazer o caminho de volta, ou seja, dado uma fração ou um número decimal para ser escrito na forma percentual, basta multiplicar o número em questão por 100. Né? Veja os exemplos ao lado. Então começamos ali com o primeiro exemplo, 0,13 está em decimal, você quer representar em porcentagem, multiplica por 100. 0,13 vezes 100 é 13%, 0,05 vezes 100 é 5%, 0,8 vezes 100 é 80%, 4 vezes 100 é 400%. Porcentagem na HP 12C. Porcentagem simples, onde você encontra partes de um número inteiro. Exemplo, 10% de desconto em algum produto da loja. Né? Confira o vídeo no próximo slide. Pessoal, então vamos treinar aí nesse vídeo algumas contas de porcentagem. Tá? Então eu quero primeiro saber 10% sobre 350. Então eu coloco 350, Enter, 10%. Né? Tem a tecla ali da porcentagem. R$ 35, né? Ou 35 unidades, tá? Que eu não estipulei ali o tipo que é o número, né? Então 10% de 350, 35. Vou limpar aqui os registros. 2,99% sobre 888. Vamos lá, 888, Enter. Eu quero saber 2,99%. Tá? Então 2,99% de 888 é 26,55. Vamos para o último exemplo, que é 3% sobre 576. Então 576, Enter. Queremos 3% deste número, que é 17,28. Pessoal, um exemplo. Então você aplicou R$ 12.000 em ações
cujos preços subiram 20%, qual foi a valorização do seu investimento? Então, com uma porcentagem simples, a gente descobre, né? Então, 12 mil é o nosso valor principal e a gente quer descobrir 20%. Né? Então, 20%. A gente tem um resultado aí de 2.400. Então, qual foi a valorização do seu investimento? Então, a valorização do seu investimento foi de R$ 2.400. Mais um exemplo. O tio João queria comprar uma estante por R$ 180. Economizou parte de sua aposentadoria, mas quando foi até a loja 4 meses depois, viu que estava 5% mais cara. Então, quanto faltou para João comprar a estante? Então, ele guardou R$ 180 para guardar. Depois de 4 meses, ele voltou na loja e a estante estava 5% mais cara. Vamos ver então quanto que faltou. 180, Enter, 5%, R$ 9, né? Então, faltou R$ 9 para João conseguir comprar a sua estante. Variação percentual, onde você tem dois números diferentes e calcula se houve uma variação percentual para mais ou menos. Exemplo, preço de um determinado produto subiu 3% no período de um mês. Confira o vídeo a seguir. Então, um exemplo de variação percentual. Há um ano a cotação do dólar era de 3,80 e hoje é de 5,30. Qual o percentual de variação? Então vamos calcular dentro da nossa HP12C. O primeiro número que a gente tem é 3,80. Então colocamos 3,80, Enter. O segundo número que a gente tem é 5,30. Então colocamos 5,30 e temos esse botão aqui do delta percentual. Clicamos em cima dele e temos o resultado de 39,47% de variação. O percentual de um total é possível ser definido por uma calculadora HP12C. Para descobrir qual é o percentual que um número específico representa em comparação com outro número. Exemplo, você tem disponível no banco R$ 700 para sacar e saca apenas 480. Por essa tecla você descobre a porcentagem de retirada. Confira o vídeo no próximo slide. Então, pessoal, vamos a esse exemplo aí, né? Você tem disponível no banco R$ 700 para sacar e saca apenas 480. Então, qual foi o percentual de retirada da conta? Então, a gente tem que descobrir no universo ali, né, de R$ 700 o quanto equivale o 480, né, em porcentagem. Então, vamos lá. O número inteiro é o 700. Então, a gente coloca 700 e Enter. E agora a gente quer saber a porcentagem de 480. Então a gente coloca 480 e clica no botão que tem a porcentagem T, que é a porcentagem do total. Então quando você clica nesse botão você tem o resultado. Então, ou seja, R$ 480 representa 68,57% dos R$ 700 que você tinha na sua conta. Mais um exemplo então, a mensalidade da Academia de Camila era de R$ 190. A partir das férias teve um acréscimo de R$ 80. Então qual foi o percentual do aumento? Né? Então temos os dois números e a gente quer saber ali o resultado em porcentagem, né? No nosso percentual. Então o inteiro seria o 190, que era a mensalidade antes. Então 190 Enter e 80, né? E o botão da porcentagem do total. Então aí você tem o resultado que é 42,11%. Esse foi o percentual do aumento da mensalidade. Assim chegamos ao final dessa aula. Te espero na próxima.